Minha gente, muito bom dia a todos. Vocês que vão chegando por aqui, são 7h16 agora, dia 19 de fevereiro, e nós estamos no nosso devocional da manhã. Durante esses dias todos temos nos dedicado aqui a compartilhar a partir do texto de Provérbios. E hoje eu quero mais uma vez então convidá-lo a lermos juntos o texto de Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25. E eu quero lhe incentivar a compartilhar o nosso devocional na sua fanpage pessoal. Eu sempre reforço isso, porque ao fazê-lo, você faz com que essa live, com que esse conteúdo alcance um número maior de pessoas, faz com que esse conteúdo seja mais amplo e abrangente. Então, vá compartilhando na sua fanpage, aí no seu WhatsApp, nos seus grupos familiares, e assim nós vamos abençoando mais pessoas. Permita-me até antes de compartilhar o texto, dizer para vocês o seguinte: amanhã nós temos celebração, tá bem? Temos duas celebrações, celebração conduzida pelo nosso Ministério Hispano às 6 da tarde, tá bem? E celebração em língua portuguesa às 8 da noite. Então temos duas abençoadíssimas celebrações, tá bem? Você vai poder participar tanto no presencial quanto também no online, tá bom? Nessas duas ways será possível a participação. No presencial, nós vamos participar com um número bem mais reduzido de pessoas, até que as coisas vão retomando a normalidade, mas se você desejar participar, envie uma mensagem para a sua liderança. Nós vamos fazer hoje o fechamento do número de pessoas. Eu tenho a impressão que praticamente fechou, mas se desejar participar, envie, porque se houver alguma desistência, nós podemos encaixá-lo no lugar de alguém. Então amanhã duas celebrações especiais, e se você não puder estar no presencial, você vai poder estar acompanhando online. Gente, favor alcançará a sua casa. Deus tem liberado sobre nós uma unção muito distinta. Existem palavras proféticas que serão liberadas, favor de Deus. Nós estamos movidos por esse sentimento de um Deus poderoso trabalhando ao nosso favor. Então não deixe de participar amanhã das nossas duas celebrações, 6 da tarde, Ministério Hispano, e às 8 da noite, em língua portuguesa. Vai ser uma bênção. Daqui a pouco vai ter em língua inglesa também. Nós somos um ministério multicultural, avançando, fazendo com que o nome de Cristo seja conhecido em Brighton, toda essa região e também no mundo, para a glória de Deus, ou para a glória de Cristo nosso Senhor. Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, a versão que disponho aqui, diz assim: o que distribui com generosidade enriquece, o outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Leia uma vez mais a nível de fixação na mente e no coração. O que distribui com generosidade enriquece. Outro ou o outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Sabe que essa semana, na segunda-feira, nós temos o nosso curso bíblico. Aliás, todos vocês que ainda não tiveram oportunidade de participar são muito bem-vindos a participarem conosco toda segunda-feira a partir das 8 da noite. Essa semana nós estamos estudando em níveis gerais sobre a segunda carta de São Paulo à igreja em Corinto, mas o tema da aula em específico foi a generosidade em ação. E a aula foi aplicada, foi um tempo muito precioso, mas depois, durante a semana, eu revisitei algumas vezes os textos relacionados àquela aula, revisitei no meu coração aquilo que nós compartilhamos, e o Senhor continuou falando comigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês esta manhã sobre bênçãos relacionadas à generosidade, ou as bênçãos da generosidade. Não é talvez um assunto ministrado com muita frequência. Eu vou dando bom dia para o César, nos acompanhando a partir lá do Brasil, agora que por lá são 4h20 da manhã. Muito bem-vindo por aqui sempre, César. Então esse assunto sobre generosidade não é frequentemente ministrado, mas existe um princípio muito maravilhoso, muito precioso, relacionado à ação, à atitude, ao exercício da generosidade. O que vem a ser generosidade? Alguém define que é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outrem. Alguém que se dispõe em sacrificar a si mesmo em favor de outrem, ou seus próprios interesses em favor de outrem. Alguém dizia na nossa aula que generosidade é a
postura de servir, ajudar, beneficiar alguém sem esperar nada em troca. Em absoluto, generosidade está ligada com isso também. Eu costumo dizer e eu penso que a generosidade é o amor em ação, porque todas as vezes que você exerce generosidade, pratica generosidade, você está colocando-se em uma postura de demonstração de amor. Então, eu acredito, penso, reflito que a generosidade é o amor em ação. Agora, veja, esse texto que nós lemos, Provérbios 11, 24 e 25, ele nos revela aqui alguns princípios interessantes. Veja bem, veja o que diz o texto, o que distribui com generosidade enriquece. O fato de nós abençoarmos, o fato de auxiliarmos alguém, ajudarmos alguém, ao contrário do que alguém equivocadamente avalia, pensa em que se terá prejuízo, o texto está dizendo que aqueles que ajudam, aqueles que distribuem, talvez a expressão mais adequada seja aqueles que compartilham o que possuem, tornam-se mais prósperos, tornam-se mais abençoados. Numa perspectiva primária, o texto está falando da doação no sentido daqueles que ajudam monetariamente, financeiramente alguém, uma instituição ou pessoas, mas nessa ideia de generosidade estão incluídas outras atitudes. Quando eu auxilio alguém que está em uma dificuldade, talvez através de um conselho, quando eu ajudo alguém que não consegue ainda desenvolver bem determinada ação, fazendo com que seja mais fácil o seu desenvolver dessa determinada ação, eu estou exercitando generosidade. Então, a generosidade, ela em absoluto não provoca prejuízo, pelo contrário, ela é uma condutora para a prosperidade. Então, muitas das vezes a gente pensa, poxa, mas se eu der, se eu doar, se eu ajudar, se eu abençoar, se eu fizer isso para alguém, vai faltar para mim. Pelo contrário, o texto está dizendo que aqueles que compartilham, que aqueles que abençoam, que aqueles que são generosos, enriquece. E é interessante que o escritor, o proverbista, aqui no caso Salomão, ele estabelece um paralelo. Os que são liberais, os que conseguem exercitar a generosidade prosperam, mas ao passo que os que retêm mais do que é justo empobrecem. Aqueles que são apegados, aqueles que não se permitem doar, aqueles que não se permitem ajudar, aqueles que não se permitem estender a mão ao necessitado, diz o texto, eles empobrecem. Então, ao passo que a generosidade é uma condutora para a prosperidade, ela nos conduz ao favor, a avareza, o reter, o não liberar de si ou daquilo que possui, nos conduz à desgraça, nos conduz à derrota. É isso que o texto está nos ensinando. Então é preciso compreender isso. Gente, até me permitam abrir um parêntese. Existem tantas pessoas devotando a sua vida a uma divindade chamada avareza. A Bíblia designa o dinheiro lá nos evangelhos como mamon. Pessoas que não se permitem abençoar, ajudar, porque são apegadas com bens materiais, são avarentas. E isso é tão sério porque a Bíblia vai dizer lá no texto de 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, enquanto designa aqueles que não herdarão o reino dos céus, ela qualifica ou classifica aqueles que são avarentos, aqueles que são apegados a bens materiais. E nós vivemos numa conjuntura social onde o estímulo à avareza ele é bastante pontual, mas permita ao Senhor que nós não sejamos conduzidos pelas ásperas mãos da avareza, mas que nós sejamos conduzidos pela generosidade, porque quando assim o fizermos, alcançaremos favor da parte do Senhor. Não se permita estar subordinado à avareza, mas permita-se entregar-se nos braços da generosidade. Então, e agora veja a parte posterior do texto. A alma generosa prosperará. Olha a confirmação aqui. Aqueles que são generosos
prosperarão. Eu fiz uma anotação aqui, além disso, os que exercem generosidade serão favorecidos ou servidos, porque o texto diz assim: a alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Aqueles que abençoam liberalmente, aqueles que favorecem despretensiosamente os outros, enquanto estiverem em necessidade, também serão alcançados por favor. Eu gosto muito da expressão final do verso 25. Quem der água aos outros também receberá. Quando eu abençoo, quando eu me presto a servir outrem, não visando interesse, enquanto a necessidade chegar, porque a vida é assim, ela é cheia de surpresas. Hoje eu tenho para abençoar, mas pode ser que amanhã eu esteja enfrentando privações, mas se assim eu o fizer, se eu tiver uma alma generosa, um espírito generoso, quando a dificuldade me alcançar, nada vai me faltar. É uma garantia bíblica. Quem der água aos outros também receberá. Eu gosto de pensar, eu me recordo da história de um pastor, que é uma ilustração interessante. Esse pastor, ele é um pastor muito conhecido no Brasil, na perspectiva nacional e mesmo internacional, e ele, quando começou o seu ministério, ele tinha alguns projetos grandes que demandavam investimentos financeiros, e ele não tinha esses recursos. E havia um empresário, um senhor, que sempre o ajudava substancialmente, de modo que ele desenvolvesse aqueles projetos. Os anos se passaram, ou passaram-se, e aquele empresário veio a falecer. E aí o seu filho não estava mais ou não possuía mais as condições que o pai possuíra antes enquanto vivo. E aquele pastor prosperou no seu ministério, as suas atividades ministeriais avançaram de forma substancial, e anos depois o filho daquele empresário estava preparando-se para casar, mas não tinha condições de comprar um imóvel. Nós que somos do Brasil sabemos o desafio que é você adquirir o primeiro imóvel, e ele não tinha condições. E aquele pastor foi movido no coração a abençoar aquele moço com o imóvel que ele precisava, posto que agora o Senhor tinha o favorecido de uma forma muito especial. E quando ele foi abençoar o moço, é interessante que eu me recordo que a fala que ele usou, ele disse assim: olha, eu estou aqui lhe dando esse apartamento, mas entenda bem, esse apartamento não é fruto de uma ação sua, ele é resultado da generosidade dos seus pais. Com isso eu estou dizendo para você que quando nós somos generosos, além do favor que nos alcança, além das colheitas que nós outros temos, essas colheitas reverberarão na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos descendentes, das gerações posteriores. Eu creio muito nisso. Eu já recebi muita coisa aqui, já testemunhei na igreja, que assim que recebi, Deus ministrou no meu coração assim de forma muito clara e direta: semente dos seus pais. Então você precisa compreender que aquilo que você estabelece em nível de generosidade, além de lhe alcançar o favor, alcançará os seus filhos. Tem um provérbio árabe que diz assim: quem planta tâmara, quem planta tâmara não colhe tâmara, porque enquanto se plantava uma semente de tâmara, aquele fruto maravilhoso que se dá no deserto, especialmente de Israel e das regiões árabes, demandava-se vários anos até que pudesse colher os frutos. Então aqueles que plantavam, eles plantavam visando as próximas gerações. Tem muitas coisas que você está plantando, que talvez você não colherá os frutos, mas não tenha dúvida, seus filhos colherão, seus netos colherão. Então seja generoso, seja abençoador, e dessa maneira, favor de Deus, permita-me usar essa expressão, escoará sobre a sua vida de forma farta e abundante. Vejamos o que diz o Salmo 37 e os versos 25 e 26. Você precisa anotar esse texto aí e refletir a respeito dele. Salmo 37, versos 25 e 26. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Veja bem, já fui moço, agora já estou em idade avançada, sou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, nem os seus filhos mendigar o pão. Pelo contrário, veja o que diz o verso posterior: ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão sempre abençoados.
Olha a avaliação do salmista em relação àqueles que são generosos. Não lhes faltará nada. O salmista está dizendo assim: minha gente, eu já tenho vivido alguns anos e nesses anos eu nunca vi um generoso passar necessidade. Eu nunca vi um generoso ter prejuízo. E além disso, seus filhos serão sempre abençoados. Minha gente, que haja graça de Deus nos nossos corações para nós compreendermos esse princípio. Quanto mais liberal você for, quanto mais abençoador você for, quanto mais você favorecer o reino de Deus e pessoas, mais abençoado você será. De vez em quando eu vejo alguém dizendo, reclamando, murmurando por causa de oferta, murmurando por causa de reclamação. Isso é a falta de compreensão. É a ignorância enquanto princípios estabelecidos não por lideranças cristãs, porque eventualmente nós sabemos que existem lideranças cristãs que lidam de forma equivocada com alguns princípios, mas é preciso compreender que o equívoco de lideranças cristãs não cambiam, não mudam os princípios estabelecidos nas Escrituras. Os que são generosos, os que são abençoadores, os que são liberais, os que têm um coração voltado a favorecer os outros, nada lhes faltará, nos garante as Escrituras, e não só eles, mas a sua descendência será abençoada. Salmo 37, versículos 25 e 26. Fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Os justos são sempre generosos, eles compartilham de boa vontade e seus filhos são sempre bem-sucedidos e abençoados. Agora, vejam um terceiro ponto enquanto à generosidade. Então, eu falei aqui para vocês um primeiro ponto que é preciso nós considerarmos que quando nós somos generosos, nós prosperamos, que a ausência de generosidade faz com que nós andemos para trás, faz com que nós empobrecemos, de acordo com a linguagem aqui de Provérbios 11, 24 e 25, e que aqueles que abençoam, aqueles que favorecem, também são favorecidos e abençoados por Deus. Terceiro aqui, a generosidade, ela gera satisfação e alegria. Estudos estão sendo feitos tanto aqui na Europa quanto nos Estados Unidos por neurologistas e pessoas da área científica que estão abordando a questão do valor, ou melhor, dos efeitos que se estabelecem em quando alguém doa alguma coisa, em quando alguém ajuda alguma coisa. Eu estava lendo um rápido trecho de uma dessas pesquisas falando sobre neurotransmissores, que quando você tem uma boa ação, quando você ajuda alguém, quando você favorece alguém, quando você auxilia alguém, um neurotransmissor chamado dopamina é ativado. E através da ativação desse neurotransmissor, nós temos uma sensação de alegria, de satisfação. Você já viu tanto que é bom quando a gente pode ajudar alguém, seja no que for, quando você dá uma informação, quando você facilita um processo, quando você de alguma forma provoca estímulo para alguém, isso gera favor nos nossos corações. E é interessante que os cientistas, eles estão descobrindo algo já incrustado e estabelecido nas Escrituras. Recorda-se, ou recordemos do texto bíblico de Atos, capítulo 20, verso 35. Olha o que diz lá. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade, a maior satisfação em dar do que receber. Então, os cientistas estão, de certa forma, comprovando cientificamente aquilo que já está estabelecido nas Escrituras, que é a maior contentamento, que é a satisfação em quando damos, ou maior satisfação em quando doamos do que em quando recebemos. Alguma coisa é ativada nos nossos neurônios, e aí eu mencionei aqui a questão da dopamina, gerando satisfação em nós. Eu estava vendo um empresário fazendo uma palestra numa dessas conferências empresariais. Ele usou um termo interessante. Ele falou assim: olha, muitas pessoas falam que dinheiro não traz felicidade. Ele disse: eu, pelo contrário, eu diria que sim, dinheiro traz felicidade
quando percebi dessa frase da perspectiva certa. Se o dinheiro for empregado em prol de favorecer os outros, ajudar os outros, elevar os outros, promover melhor organização social nas comunidades em que estamos inseridos, sim, o dinheiro traz felicidade, em absoluto. Enquanto o valor financeiro, ou enquanto o dinheiro é empregado da forma certa, ele traz sim satisfação para os nossos corações, sobretudo quando ele é empregado na perspectiva de servir outrens. Nós não podemos demonizar o dinheiro. O dinheiro não é uma maldição quando direcionado corretamente. Então, ser generoso, abençoar, ajudar, facilitar. Minha gente, nós temos trabalhado já há alguns anos de forma mais efetiva com a nossa comunidade local. E sempre que eu atendo uma pessoa, eu transmito essa mensagem. Nós precisamos ser facilitadores da vida dos outros. Tem gente que tem uma mentalidade tão equivocada no seguinte sentido: pastor, eu cheguei aqui no Reino Unido, na Inglaterra, eu não sabia falar inglês, eu fiquei 10 anos aqui batendo cabeça, então quem chegar também tem que sofrer o mesmo tanto que eu sofri, porque isso aqui é difícil. Minha gente, que pensamento, me permita, e até me desculpe ser tão direto assim, que mediocridade de mentalidade. Olha, se você eventualmente sofreu e hoje você tem condições de dar uma informação para o outro que vai facilitar a vida dele, faça-o. Isso é ser generoso. Não dificulte a vida de alguém, não faça os processos serem mais difíceis. Tem gente que tudo que realiza para o outro cobra um valor, está interessado em alguma coisa. Guarde-nos o Senhor desse tipo de postura e de coração, sobretudo enquanto se trata em nós servirmos alguém que é da nossa pátria, do nosso país. Seja lá quem for, a Bíblia nos ensina que nós devemos ajudar sem olhar a quem, independente de quem seja, mas aqueles que são do nosso povo. Você que é brasileiro, você que é de Portugal, você que é de África, não seja alguém que coloca obstáculos, às vezes, olha que lamentável que eu vou dizer, às vezes os maiores obstáculos colocados à frente, eu estou falando aqui do nível de comunidade, são dos próprios integrantes da comunidade. Nós temos que ser abridores de portas, estabelecedores de pontes, criadores de acesso. Se você sabe o caminho, indique ele para o outro, para que seja mais fácil. Não seja alguém que atrapalha, não seja alguém que de repente contribui para o insucesso do outro. Pelo contrário, seja alguém que contribua para a prosperidade, para o avanço do outro. Isso é ser generoso, e quando você o faz, lembre-se lá do que nós mencionamos atrás, você é abençoado. Quando você abre portas para alguém, amanhã ou depois, portas se abrirão para você. Talvez essa própria pessoa que você está abrindo portas, amanhã vai ser alguém que vai dizer assim: lembra daquela oportunidade que eu cheguei por aqui, você me auxiliou, agora é o momento de te ajudar. Então é de se pensar a respeito disso, sobretudo nós outros que somos cristãos, minha gente, porque alguém que não está em Cristo, não ser generoso, talvez é até de se compreender, mas alguém que é cristão, alguém que está em Cristo e tem dificuldade de ser liberal, é travado na postura de ajudar os outros, há alguma coisa equivocada enquanto ao seu relacionamento com Cristo. É tempo de mudar, porque aqueles que estão em Cristo têm prazer em abençoar, são generosos em essência. E eu vou caminhando aqui, que já são 7h38, para dizer para vocês também: ao sermos generosos, estamos acumulando tesouros eternos. Vamos ver aqui o que diz o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 12 e o verso 33. Veja o que diz o texto: vendei os vossos bens e ajudai os que não têm recursos. Fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo, tesouro acumulado nos céus que jamais se acaba, onde ladrão algum se aproxima e nenhuma traça o poderá corroer. Lucas 12 e o verso de número 33. O que o texto está transmitindo aqui para nós? Minha gente, o texto está transmitindo para a gente que nós nessa vida não devemos em absoluto vivermmos na disposição constante de acumular. Pelo contrário, a gente precisa compreender que a vida, ela é passageira, que essa existência, ela é ligeira. A vida passa muito rápido. Então, naquilo que você puder, sirva, ajuda, contribua. Se você faz parte, especialmente vocês que fazem parte aqui da igreja local, sirva com a sua vida. Busque alguma coisa para você fazer no reino de Deus. Ajude pessoas. Permita com que os seus talentos sejam utilizados em prol de promover o crescimento de outrem.
Compartilhe suas experiências, compartilhe seu conhecimento, abençoe. Quando você abre as mãos para abençoar, você se dispõe a também estar na posição de receber. Abençoe outras pessoas, favoreça outras pessoas. No seu trabalho, não seja aquele profissional que não ajuda ninguém, aquela pessoa isolada, aquele indivíduo orgulhoso. Pelo contrário, levante a mão para o próximo, ajude-o, abençoe. Em todas as suas relações, no seu ambiente familiar, seja generoso com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus familiares. Sejamos generosos com todos quantos o Senhor nos permitir, porque isso demonstra Cristo vivendo em nós. Essa é a postura que se espera daqueles que estão em Cristo, que neste ano de 2021 nós estamos ministrando aqui de forma tão enfática o ano da colheita. Permita-nos o Senhor sermos generosos, porque é certo, todos nós gostamos de colher, mas que nós temos graça para ao colhermos, compartilharmos essa colheita. Aquilo que Deus tem te dado, Deus não tem te dado talvez só para suprir as suas necessidades. Deus tem dado para lhe abençoar e abençoar os outros. E essa ideia de que, pastor, mas eu tenho tão pouco, se eu der vai faltar, é uma ideia equivocada. A Bíblia diz que se você abençoar, você vai prosperar. Se você favorecer, você vai enriquecer. E aqui não só no sentido monetário, você vai enriquecer no sentido de crescimento pessoal, você vai se desenvolver-se ainda mais. É isso que a palavra nos ensina. E você precisa entender e acreditar o princípio da palavra. Eu estou lembrando daquela mulher que certa vez o profeta chega na casa dela, o profeta Elias, não é? Lá no texto de 1 Reis, havia fome na sua terra, ela só tem um bocadinho de coisa. Ela diz, o profeta pede para ela fazer um bolo. Ela fala assim, não tem jeito de eu fazer um bolo. O que eu tenho aqui só dá para mim e para o meu filho para pouco tempo. E se eu lhe ofertar isso, vai faltar para nós. O profeta diz, não pode fazer. E você lembra a continuidade da história? Favor alcançou a vida daquela mulher de uma forma substancial, de uma forma farta, abundante. Se você abençoar, você vai ser abençoado. Talvez você se pergunte, por que parece que não acontece, parece que não anda, parece que não desenvolve? Talvez está faltando ser generoso, generosa. Talvez está faltando pedir para Deus, dê-me um coração generoso, capaz de abençoar, liberal para favorecer aqueles que precisam, liberal para abençoar a obra de Deus. Escute, não vai faltar. A palavra nos garante isso. Eu concluo lendo vez mais Provérbios 11, 24 e 25. O que distribui ou o que compartilha com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará. E quem der água aos outros também receberá. E eu dizia ao fim que ao sermos generosos estamos acumulando tesouros eternos, porque quando nós favorecemos alguém aqui, além das recompensas que alcançaremos de imediato, não tenha dúvida sobre isso. Há uma recompensa nos aguardando no céu. O Senhor nos favorecerá e favorecerá os nossos para a glória de Deus. Que uma graça e um espírito de generosidade alcance os nossos corações. Vamos orar? Jesus querido, te agradeço por essa manhã, por essa oportunidade tão maravilhosa, tão preciosa de poder compartilhar com os teus filhos. Que a sua boa mão possa estar sobre cada um deles e que nós desenvolvamos um coração generoso. Permita-nos, ó Deus, sermos mais liberais, mais abençoadores. Que nós não sejamos daqueles que retêm, daqueles que acumulam para si e entram em pobreza, mas que nós sejamos daqueles que compartilham e alcançam favor e prosperidade. Que nós não sejamos guiados pelas ásperas mãos da avareza, mas que nós sejamos guiados pela brandura da generosidade. Que a graça do Senhor, o favor do Senhor alcance cada um dos teus filhos. Que nesse ano nós sejamos mais liberais e ao desenvolver esse princípio, nós possamos ver favor do Senhor se estabelecendo sobre a nossa vida. E não só sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações posteriores. Que esteja impetrado no nosso coração o desejo de servir os outros, independente daquilo que nós venhamos receber. Que haja uma liberalidade desinteressada, no sentido de uma liberalidade desprovida de interesse, mas uma liberalidade genuína, uma generosidade genuína. É isso que nós te pedimos para a glória do seu nome.
Minha gente querida, são 7h44, dia 19 de fevereiro, segunda-feira a gente retorna, dando continuidade ao nosso devocional da manhã. Vai ser um tempo muito especial, uma palavra de Deus para os nossos corações, e até lá o nosso encontro é amanhã, sábado. Amanhã, dia 20 de fevereiro. 2 celebrações muito especiais. Não deixe de participar. Olha, Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia maravilhoso. Seu fim de semana seja cheio de graça e favor de Deus. Nenhum mal lhe alcance. Praga alguma chegue à sua tenda. Pelo contrário, eu te desejo saúde, paz, graça, favor abundante da parte do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Você vai mandando um monte de coraçãozinho, porque é assim que a gente se despede aqui no ambiente online. Eu vou deixando aquele abraço virtual para vocês. Gente, amo todos vocês. Eu e minha casa, eu e minha esposa, meus filhos, nosso coração está inclinado ao coração de vocês. Deus vos abençoe, vos prospere, vos enriqueça e derrame sobre vós toda sorte de bênçãos do céu. Tânia, Deus lhe bendiga. Hasta mañana, em nome de Jesus. Good morning, buenos dias, bom dia. Deus abençoe. Até lá, minha gente, um abraço.